Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o professor José Maria e este é o último de 4 encontros da disciplina Gestão do Tempo e Produtividade. E neste encontro nós vamos focar principalmente a questão da organização do ambiente e da organização de todas as dimensões de nossa vida e o que isso vai significar, vai se relacionar em relação à questão da gestão do tempo e da produtividade. Então nós vamos falar, o grande objetivo deste encontro é que você possa interpretar as estratégias para que você possa criar ambientes que sejam produtivos e aplicar os princípios do equilíbrio na sua vida, em boas e nas principais dimensões, que vão lhe garantir uma produtividade integral e sustentável. E para tal, estes especificamente são os assuntos que nós vamos apresentar agora neste quarto encontro, né? O último de 4 encontros que nós tivemos sobre essa disciplina. Então a gente vai falar a importância do ambiente, como que você minimiza as distrações, já falamos isso nos encontros anteriores, vamos dar uma nova roupagem. A questão da adoção das metodologias ágeis, principalmente ou particularmente o Scrum, mas os princípios gerais da metodologia e o que isso se relaciona em relação à gestão do tempo. Vamos falar dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Stephen Covey. Vamos falar hoje o hábito 4, 5 e 6. Já falamos outros hábitos anteriormente. A questão de ressaltarmos como o sono é fundamental em todas as áreas da sua vida, principalmente para a questão até mesmo da sanidade. Sono e lazer, como isso acaba sendo o grande motor para a gestão do tempo e para você aumentar a produtividade. E protegendo o espaço para o essencial, que é o essencialismo. Lembrando que a gente coloca na descrição deste vídeo aqui, né, um trabalho em duplas ou em trios, que está relacionado à prática daquilo que nós estamos ministrando aqui de uma forma expositiva, ok? Você vai encontrar na descrição deste vídeo o link para este trabalho, caso você queira realizá-lo. Muito bem, então vamos falar sobre como o ambiente importa. Bom, o ambiente é o local, primeiramente, físico, onde nós estamos, onde nós trabalhamos, onde nós atuamos. Eu digo primeiramente físico porque hoje nós temos também que fazer como a gente faz com tudo que é virtualizado, tudo que é digitalizado, a gente tem que fazer uma analogia, né? Uma comparação análoga. Então, assim como o ambiente físico ele tem um resultado, um impacto, melhor dizendo, nas nossas vidas, em todas as áreas, o ambiente digital também tem um impacto grande. E o que nós falarmos para um, vale para outro. Então, nós temos essa questão aí daquilo que é o catalisador, e daquilo que é sabotador, no sentido que a organização do ambiente ela pode agir de uma maneira que o ambiente se torne um catalisador, um coletor de boas práticas, de bons resultados, ou também um sabotador, no efeito totalmente, diametralmente oposto, né? Totalmente adverso do catalisador. Então significa que um ambiente que seja planejado, organizado, ele vai agir diretamente na nossa produtividade, na medida que, quando eu coloco cada coisa no seu lugar, de uma forma que foi pensado anteriormente, existe uma lógica organizacional.
E isso vai fazer com que eu, através dos sentidos, né, dos 5 sentidos, da visão, eu olhei onde está aquele. Eu organizo a minha mesa. Então eu coloco aqui à esquerda o material de apoio, de anotação, à direita eu coloco o meu mouse, no centro eu coloco o meu notebook, mais à direita o tablet, que seja um enfeite, mas eu tenho isso uma lógica organizacional, né? Eu pensei cada coisa cada equipamento, cada apetrecho, ele tem uma razão de estar em um determinado local. Isso eu guardo na minha memória, né? Como já falamos sobre a questão de como funciona, né, o fluxo da nossa consciência. Lá no primeiro encontro, né, através dos 5 sentidos, forma uma imagem, há uma assimilação em relação àquilo que eu tenho guardado anteriormente, eu faço um reconhecimento, né, uma abstração, e depois eu guardo isso na memória. Quando eu guardo que à minha esquerda está o material de anotação, eu já sei por quê, porque na hora que eu pensar, eu preciso daquele material, na minha memória eu vou evocar aquele conteúdo, aquilo está ali. E eu não vou gastar tempo nem energia psíquica para buscar aquilo que é necessário para que eu faça aquela atividade naquele momento. Neste sentido, é por isso que um ambiente planejado e organizado, ele vai atuar positivamente a favor da produtividade. E isso, eu estou dando o exemplo da mesa, a gente tem a questão dos ambientes que são pensados em relação à iluminação. Pouca iluminação prejudica a leitura, prejudica o foco, prejudica a visão, vai fazer com que você demande um esforço maior para entender, para ler as coisas, para enxergar completamente, né, de uma forma clara. Então, um ambiente bem iluminado, um ambiente que tenha móveis adequados, esses móveis, eles são pensados de acordo com a ergonomia, né? Porque aí você senta numa cadeira, a cadeira ela tem um conforto necessário, uma questão de correção de postura, né, influencia nisso, então você não vai ter um desgaste físico por conta de um equipamento inadequado. E isso vai te possibilitar a melhor posição para que você faça um trabalho focado. Agora, se o ambiente é justamente o oposto, caótico, você não sabe onde que as coisas estão, então você precisa do seu tablet, você não sabe, não se lembra onde você colocou, se está dentro da gaveta, se está na mochila, se você esqueceu em casa, e você fica gastando energia tentando puxar na memória, onde que está aquele material que eu preciso, aquele equipamento que eu preciso agora. E isso vai agir como um efeito adverso à questão da produtividade. Então, um espaço livre, organizado, pensado anteriormente, ele vai permitir uma eficiência maior na sua produtividade, ok? Ambientes bem organizados, planejados, são catalisadores, e ambientes desorganizados, caóticos, são geralmente sabotadores. Bom, é simples. Quando você vai em um local, vamos fazer uma pequena comparação, né? Quando você vai em um local que é limpo, organizado, a tendência é que você tenha um bem-estar maior, né? Até você, num local que seja limpo, que tenha lixeiras, você vai evitar até de sujar, de desorganizar aquele ambiente. Ao passo que quando você vai no local onde já está tudo de qualquer forma, não tem indicações, cada coisa é disposta de uma maneira aleatória, a tendência é que você não se sinta tão bem, não vai produzir tão bem. Bom, vamos voltar à questão lá do GTD, Get Things Done, né? Fazendo as coisas acontecer, para a gente fazer um link entre a questão do ambiente, da organização do ambiente, daquilo que é essencial e daquilo que acaba
fixando na nossa memória, ou que deveria ou não ser fixado na memória, né? Então a importância de você ter um sistema, né, confiável para que você possa, através da lógica do aprendizado, né, da consciência que a gente tem e percepção através dos 5 sentidos e uma formação de uma imagem, aquela questão da assimilação e acomodação e depois colocação na memória, né? Então você ter um sistema confiável para que você possa capturar e organizar todas as ideias e tarefas e compromissos vai permitir que você tenha uma produtividade maior. Já falamos isso lá no primeiro, no segundo encontro, né? Então a mente, ela não é, como já falamos anteriormente, um sistema tão eficaz, eficiente no sentido de, por vezes, você vai tentar rememorar, né? Puxar da memória um conteúdo e você falha, né? Às vezes você está vivendo uma situação estressante, se você tem um sentimento ruim, por melhor que seja a sua memória, às vezes você pode esquecer a data de aniversário de uma pessoa extremamente querida e você tem uma memória boa. Então a mente, ela não é um sistema confiável e a gente tem que liberar a mente para pensar. Para isso a gente tem que se valer de um sistema externo, né? Por isso que nós falamos, indicamos a questão de você utilizar agendas, blocos de nota, blocos de planners de tarefa, e isso tudo hoje em dia da forma digital. Para quê? Para que você guarde todos os compromissos, todas as suas atividades, e quando você precisar recorrer a esses compromissos, a essas atividades, aquilo que foi registrado, você vai lá e recorre e produz aquilo que tem que ser produzido para entregar no prazo que tem que ser entregado, né? Então é assim, você não fica aguardando todos os compromissos, todas as suas atividades, todas as suas possíveis e prováveis entregas na mente. Você delega para um sistema externo. E assim, esse sistema externo, ele tem que estar organizado, né? Então, o fato de você se valer de um equipamento, se valer de uma tecnologia, como uma agenda de papel, que ainda é feita de papel, mas ela tem uma lógica, né? Tem um calendário, tem espaços para anotações. Você também se valer desse espaço de trabalho e equipamentos adequados externos à sua memória e que eles estejam organizados, né, nessa lógica catalisadora, vai evitar a sobrecarga mental. E neste sentido, como nós estamos caminhando a passos largos para a virtualização, ou seja, para as grandes tendências que a gente chama megatrends, né, que são aquelas forças impulsionadoras que vão mostrando a direção para onde que vai a sociedade, né? Então nós temos as mega tendências, os mega trends da Be Digital, seja digital, go digital, vá para o digital. Então se você ainda não se apercebeu, tudo está se digitalizando. Embora as pessoas ainda utilizem cadernos de anotação, post-its físicos, agendas físicas, e isso é só um exemplo, você tem uma gama de aplicativos, de sistemas digitais que, por vezes, incorporam outros recursos que vão muito além, melhorar a sua gestão, a sua produtividade em relação aos recursos físicos, né? Os recursos que são análogos. Então, você tem que pensar neste mundo digital, como que você salva os seus arquivos, já que ambientes organizados, eles permitem um efeito catalisador, né? Um efeito que estimula, que coleta e melhora, né? O catalisador vai nesse sentido, que starta uma determinada reação, no caso uma reação positiva. Como que você salva os seus arquivos digitais? Você tem uma lógica. Quanto tempo tem o arquivo mais antigo que você tem salvo? Onde que ele está salvo? Na nuvem?
Google Drive, iCloud, Dropbox e outros que a gente tem para que você salve na intranet da sua empresa, né? Como que você salva? Esses arquivos, eles são salvos dentro de uma lógica. Você organiza eles por ano, ou você organiza eles por pastas de assuntos, pastas particulares, pastas de estudos, pastas de trabalho. Dentro existem subdivisões, ou você joga tudo em um diretório único e acabou, né? Então, porque se você tem uma lógica, vai facilitar a hora que você necessitar um determinado arquivo digital, vai facilitar a busca e obtenção desse arquivo. Como que você organiza os seus favoritos nos seus navegadores? Então você ter também os sites, endereços nos seus favoritos organizados, né? Para que você, eu preciso desbloquear um arquivo PDF, transformar ele em texto, e você já tem lá no seu favoritos o site que faz isso, né? Então isso melhora a sua produtividade. Você não vai ficar perdendo tempo desnecessário fazendo uma busca na internet, porque você tem um favoritos bem organizado, né? E como que você cuida da sua segurança digital? O que tem a ver segurança digital com organização do ambiente e com gestão da produtividade? Tem a ver no sentido que não basta apenas você ter uma lógica, uma boa localização e organização do seu conteúdo digital. Você tem que preservá-lo. Então, no mundo que a gente navega hoje já há bastante tempo no cyberespaço, né? E o cyberespaço, ele tem várias vulnerabilidades, vários vírus, vários trojans, vários cavalos de Troia, que podem fazer com que você perca os seus arquivos. E se você perder os seus arquivos, você vai começar a ter que reconstruir, ter que recuperar. Isso você vai perder tempo. Às vezes é um arquivo que tinha toda a pauta de uma reunião para no dia seguinte. E você percebe que de noite, no dia anterior, você perdeu esse conteúdo. Então é importante você cuidar também da sua segurança digital. Vai permitir que você aumente a sua produtividade. Bom, como que você minimiza as distrações? Já falamos isso, talvez, se não me falha a memória, no encontro passado e no retrasado. Então, quando a gente falou os tipos de trabalho, né? Você tem lá o trabalho monástico, o trabalho jornalístico, e aquelas outras duas formas, né? O modal e o rítmico, que nós vimos, se não me engano, no segundo encontro. Você perceba que isso é você bloquear uma janela de tempo para que você tenha um trabalho profundo, deep work, focado, que você em um determinado momento você realmente se debruce só naquela atividade. E você implementar blocos de tempo, isso permite que você tenha esse trabalho focado, né? É de umas formas. Ou você passa horas, ou você intercala horas de trabalho focado com o trabalho normal, ou você vai para um determinado local e se interna 6 meses para escrever um livro, né? O trabalho monástico. Ou você tem ali uma janela de tempo lá no aeroporto, entre uma audiência e outra, você consegue se focar e trabalhar, né? Que é o jornalístico, né? Mas você tem que reservar determinados períodos para que você foque em tarefas, né? E organizar esses períodos, já que a gente está falando em questão de equilíbrio, organização, para minimizar as suas distrações. Como falamos agora há pouco, a questão de otimizar o ambiente digital, analogamente, ele deve ser tratado da forma que a gente trata o ambiente físico. Então, o ambiente físico bem organizado catalisa, produtividade aumenta. O ambiente desorganizado a tendência à entropia, ao caos, né?
Então, otimize o seu ambiente digital, além de você cuidar dos seus arquivos, organizá-los racionalmente, ter dispositivos de backup, dispositivos de que ninguém acesse aqueles que não devem acessar os seus arquivos, né? Mas também outras dicas, né? Feche abas de programas que são desnecessários no seu computador, evite aqueles pop-ups, né? Aquelas janelinhas que se abrem, que tem vídeo, que tem propaganda, que geralmente são apelativas e que vão desviar a sua atenção. E minimizar as distrações, já falamos sobre isso, e nem sempre todos conseguem, né? Mas que você tenha interrupções do seu estímulo auditivo, né? E também do visual, que você fique num ambiente em que você ouça pouco os ruídos externos e você é um ambiente que você não fique vendo várias pessoas passando, a paisagem mudando. Para quê? Para que você foque lá na sua atividade, quer seja na leitura de um documento, um livro, quer seja de uma leitura digital, o que seja. Então, considere o uso de fones de ouvidos, procure encontrar um local silencioso, evite, se for possível, contato, né? Se você vai trabalhar das 9 às 11, então evite o contato com as demais pessoas, família, se você está fazendo homework, né? E outros integrantes do seu trabalho dentro da sua possibilidade, né? Nem sempre é possível. Tem gente que não pode deixar, o chefe chegou na sua sala, você não pode ter este ambiente totalmente sem distração, né? Bom, vamos falar sobre a questão das metodologias ágeis e a gestão do tempo. Eu vou de uma forma muito simples tentar explicar aqui como funciona o Scrum, que é um sistema de gestão de projetos com a metodologia Agile, né? Ágil, né? E o Scrum, para que a gente entenda apenas aqui a lógica, né? O Scrum ele parte do princípio, ele veio lá do Manifesto Ágil, final dos anos 90, onde o desenvolvimento de software passava por um período de um formato que não era mais o adequado. Às vezes passavam meses uma equipe desenvolvendo um sistema e quando entregava um sistema, um aplicativo, um software, ele não tinha muita relação com o cliente, né? Porque não foram levantados os requisitos adequadamente. Ou então o pessoal do desenvolvedor se debruçava demais ali na documentação e não no software em si mesmo. E tinha muitas pessoas participando, muitas linhas de código e às vezes o resultado não era tão bom. E aí fizeram algumas grandes modificações que se espraiaram para as diversas áreas, né, e integraram agora o que a gente chama de metodologias ágeis. Ágil é uma metodologia que foca exatamente na entrega, no cliente, no produto que você está produzindo ou serviço que você está produzindo para que vai ser consumido, vai ser entregue a um determinado cliente ou outros clientes, né? Então parte do princípio que todo o produto ou serviço, aqui olhando sobre a metodologia Scrum, ele tem um dono do produto, que geralmente é uma pessoa que é externa a quem vai trabalhar em cima dele, né? Onde ele coloca uma lista, né, de requisitos que devem ser desenvolvidos para que o produto ou serviço ao final fique de acordo aí com as necessidades do cliente, né? E essa lista se chama Product Backlog, né? Lista de requisitos. E o Scrum, esse dono do produto, ele entrega essa lista para o pessoal que vai desenvolver. Esse pessoal que vai desenvolver, developers team, né? O time desenvolvedor, ele vai planejar uma corrida, sprint, de forma que, olhando para quais são as exigências do produto ou serviço, mas ele vai dizer que, olha, eu posso produzir parte disso
em uma semana, outra parte em outra semana, ou seja, ele fraciona a questão do desenvolvimento. São times pequenos, geralmente de 7, 9, 10 pessoas, que vão receber essa tarefa, trabalhar durante um tempo certo. Esse tempo certo é um tempo também curto, de forma que ele possa ir trabalhando, entrega, né? E ele contrate aquilo que estava na lista de requisitos, planejou, sabe que quando ele planeja ele consegue entregar, e aí ele começa a questão da produção propriamente dita, né? Então ele faz uma lista da corrida, Sprint Backlog, né? E aqui usando os princípios do Kanban, que também se baseia está integrado nas metodologias ágeis, né? Essa lista vai sempre ter aqui o que deve ser feito, o que está sendo feito, o que já foi feito. E sempre essa equipe muito antenada com esses 3 critérios. E esse time Scrum, né, de desenvolvedores, ele tem sempre uma reunião diária e vai sempre perguntar esses 3 aspectos: o que fazer, o que já foi feito, o que está sendo feito. Essa reunião é 15 minutos, é uma reunião para que não se perca tempo. E o Scrum Master, que é o chefe, que ele fica meio que coordenando todo este time, fazendo o link com o dono do produto, que geralmente é externo. Quando há entrega, há uma revisão para ver se realmente estava dentro dos requisitos. Se há uma modificação durante o caminho, né, que a gente chama de incremento, o dono do produto ele adiciona mais alguns aspectos, mais alguns requisitos, porque o cliente demandou. E isso daí vai ser novamente verificado, né? Há um novo planejamento de uma nova corrida, né? Até que seja realmente entregue lá o produto ou serviço para o dono do produto ou para o cliente final. E aí há uma retrospectiva de todo o processo, né? Não se ele foi feito adequadamente. Aqui no Sprint Review ele foi feito adequadamente, sim. E aqui no Sprint Retrospective se o produto, se toda esse ciclo, essa iteração, ela foi adequada, né? Se tinha gente suficiente, se realmente a equipe era capaz de produzir aquele detalhe, a comunicação entre os integrantes da equipe, né, é feita nessa parte aqui, a Sprint Retrospective. Bom, então essas metodologias ágeis na gestão do tempo, elas funcionam nesse sentido, na iteração. Então, iteração não é iteração mesmo, sem o N. Iteração está relacionada à questão dos ciclos. Na metodologia ágil há uma decomposição em ciclos menores. Como a comunicação, como os times são menores, os times que vão trabalhar, que vão desenvolver são menores, a tendência à comunicação mais direta, mais efetiva, ela é maior. Quando você tem poucas pessoas envolvidas, é mais fácil, você tem uma conversa, uma possibilidade de uma conversa mais direta, né? Conversar com 5 pessoas é uma coisa, com 20 são outra, com 100 são outras, até mesmo utilizando as metodologias digitais, as ferramentas digitais, né? Então faça uma reunião no Teams ou no Meet com 5 pessoas de uma forma, quando você faz com 20, 100, são formas diferentes. Por quê? Porque o feedback, o retorno entre o emissor e o receptor, né, no princípio da comunicação, ele vai ter uma capacidade de avaliar e te responder aquilo que funcionou e aquilo que deu errado. A metodologia ágil, ela tem uma gestão de tempo significativa, porque
ela permite uma adaptabilidade na medida que ela divide em ciclos menores, ela vai fazer de acordo com a lista de prioridades que vem lá do dono do produto, Sprint Backlog, né? No caso do Scrum, reorganiza tarefas e tempos, né? E isso, a produtividade, ela vai fluindo e reduz a frustração, porque na medida que a gente cumpre aquilo que nós nos propusemos a fazer, né? Que nós planejamos, isso tem um efeito muito positivo. A mentalidade proativa, né, nas metodologias ágeis, já falamos sobre essa questão da proatividade no hábito 1 do Steve Covey, na aula passada. Ser proativo é você agir anteriormente, mas já medindo a consequência dessa iniciativa. Né? Então não é agir por agir, tomar iniciativa e vamos tomar e ver o que vai dar. Começar e depois a gente vê. Não. É você não esperar que as coisas que podem dar errado aconteçam, você se antecipar, mas já medindo, já julgando com prudência as consequências. Né? Bom, a otimização contínua é um dos princípios da qualidade, tudo pode ser melhorado, mas aqui nesse aspecto, coragem para abandonar as ideias ruins. E se focar naquilo que é mais essencial, nos recursos que terão as ações mais produtivas. Tá? Depois você assiste esse vídeo, vale muito a pena, ele vai mostrar o contexto ágil, como ele é importante, ele vai falar justamente nesses aspectos da questão que as metodologias ágeis elas funcionam, mas você tem que sempre guardar a questão da adaptabilidade, da iteração, senão às vezes elas deixam de funcionar e você acha que o problema é na metodologia e não porque você tentou aplicá-la em um ambiente que não é o mais indicado para uma metodologia ágil, onde você não consegue se adaptar, não consegue fazer com que ela seja implementada. Bom, vamos falar agora continuando, né, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Trago agora para você o hábito 4, que a gente o Covey fala, pense ganha-ganha. Este fundamento vem lá da gestão das negociações e conflitos. Também ministro esta aula, tem um curso lá na Udemy, se alguém tiver interesse. Negociação e gestão de conflito. É o jogo de soma zero, que está aqui em vermelho, e o jogo de ganha-ganha, onde todas as partes ganham. Já explicando esse jogo, soma zero é assim, um ganhou, outro perdeu. Um ganhou positivo, outro perdeu negativo. Mais um menos um, zero. Jogo de soma zero. Um ganhou e o outro também ganhou. Então, 1 mais 1 igual a 2, tá? Isso a melhor negociação é aquela que tende ao ganha-ganha, ok? Bom, mas aqui a gente não está falando na negociação entre as pessoas, mas entre as áreas, as dimensões da nossa vida. Porque hoje o encontro, este quarto e último encontro, uma das propostas é a questão do equilíbrio. Então você tem que estruturar a sua vida, se você quer fazer uma gestão do seu tempo de uma forma efetiva, observando que a sua vida ela se compõe de várias dimensões. As dimensões do relacionamento com as pessoas, se os relacionamentos são mais íntimos, né? E a gente fala em relacionamentos familiares ou das amizades mais profundas, né? Mais significativas. Você tem que trabalhar, porque neste mundo o trabalho é uma questão de sobrevivência, precisa de dinheiro para comer, para ter onde morar, para ter onde vestir, para pagar as suas contas. Você tem que também descansar, porque nós nos cansamos. O ser humano, o dia a dia do ser humano é um gastar de energia. E por isso que fisiologicamente nós temos o sono. E você pode observar que o ato de dormir, qual que é o bom sono? 8 horas. 8 horas é 1/3 do dia. Então, assim, 1/3 do dia,
quando escurece, que é o melhor momento para se dormir, é o final do dia, quando a gente deixa de ter a luz natural, né? Nós vamos dormir. Então é o plano do relacionamento, o plano da sobrevivência, que é o trabalho, o plano do descanso e o plano do crescimento pessoal, que geralmente não está ligado tanto às coisas materiais, porque crescimento pessoal não significa só ser promovido, ganhar mais dinheiro, ter mais bens, ter mais status. Crescimento pessoal no sentido de você estar voltado para um aprendizado maior, você aumentou a sua memória, leu mais livros, fez mais cursos, aumentou a sua gama de conhecimento, desenvolvimento pessoal. E quando você parte também para a espiritualidade, né? Que são aquelas coisas que não são eminentemente materiais. O espiritual é exatamente o oposto do material, né? Quer seja na questão da religiosidade, quer seja em outras questões, né? A espiritualidade dos relacionamentos, né? Como que você, por exemplo, pode precificar uma boa conversa com uma pessoa que há muito tempo você não via, né? Então é nesse sentido da questão dos valores, né? O conversar com uma pessoa está no plano dos relacionamentos, mas o resultado daquela conversa não precisa cobrar. Se você está conversando presencialmente, não precisa de nenhuma estrutura, né? Então, né, que vão estimular o quê? O valor da amizade. E como este valor, né, como se fosse um hábito angular, né, que ele se desdobra e influencia todos os demais, né? Então, o ganha-ganha é você beneficiar todas as áreas da sua vida. Em vez de trabalho e vida pessoal como uma competição, né, esse equilíbrio. Pense como que você pode focar no trabalho e também focar no não trabalho. Então, exemplo, qualidade do tempo que você passa com amigos, família. Isso vai te deixar mais tranquila, mais tranquilo. E pode, depois disso, quando você retomar o trabalho, você ter um desempenho superior. Por quê? Porque você teve um reforço sentimental, um reforço de descanso, né? O hábito 5, isso vem lá da religião, compreender do que ser compreendido, né? Primeiro compreenda os demais e depois procure ser compreendido. Então pense fora de você, fora da caixa, e depois pense em você. E aqui também uma analogia com a questão da escuta ativa, né? Saber escutar. Vamos falar primeiro a escuta ativa em relação a outra pessoa. Então a outra pessoa está conversando com você dentro do processo da comunicação, ela está sendo o emissor, está utilizando a linguagem, está codificando a língua portuguesa, um canal presencial, você está ouvindo ela próxima de você, não é um canal digital, por exemplo, né? Um meio digital. E aí você está realmente demandando toda a atenção para ela. Você está vendo a linguagem não verbal dela, como ela gesticula, qual os sentimentos que ela procura externalizar. E você está atento ao conteúdo daquela conversa, liberando a sua mente de todos os julgamentos, né? Porque a gente faz julgamento o tempo todo. O julgamento, ele não no sentido de condenar determinados atos de umas pessoas, mas a gente julga se aquilo será positivo ou negativo para cada qual, né? Esse cogita, essa que é a questão do julgamento, que toda pessoa faz em algum momento. Isso, assim como os raciocínios lógicos, quando a gente puxa a memória, é da nossa consciência, do nosso pensamento. Mas aqui no caso é a escuta ativa de nós mesmos. Então é identificar as necessidades das diversas áreas que eu falei, a área do trabalho, do relacionamento, do descanso, do crescimento pessoal, que não é só ligado ao material, né? Então é você entender, né?
Buda dizia que a virtude está na mediana. Então perceba que esses 3 hábitos, agora eu estou colocando o 6º hábito, eles têm um link entre outros, e eles estão voltados para essa questão daqui do foco no trabalho, na família, no lazer, no desenvolvimento pessoal. O hábito 6 do Covey, ele fala sinergize. Sinergize. A ideia é que a sinergia é um conjunto de forças que caminham para o mesmo objetivo, se uma força recobrindo a outra, né? É justamente isso, família, desenvolvimento pessoal, podemos gerar. Quando nós conseguimos colocar todos esses planos, aí a gente consegue harmonizar, né? O equilíbrio é um balanço perfeito. Em outro hábito do Covey, a gente viu que era afine o instrumento. É a questão da orquestração dos elementos que se complementam. Tá? Bom, depois você ouve aqui este podcast. Este podcast, ele vai... eu confeccionei para que você possa... ouvi-lo, né? Um podcast de menos de 3 minutos, que vai falar do sono. O que ele é, quais são os benefícios e quais são os malefícios de você não ter um sono adequado. E aqui agora, antes da gente, já estamos caminhando um pouco mais para o final, procura refletir. Pense um pouco antes para responder. O sono importa? Bom, depois que você ouvir o podcast, você vai ver que ele é fundamental. Descanso é um luxo no sentido que ele é desnecessário, né? Depende, se você for lá no Japão, que eles trabalham jornadas de mais de 10 horas, 14 horas, e quem não tem ali uma disciplina para o trabalho, para as outras áreas, geralmente tem um tratamento negativo, diferenciado, né? Por isso que lá no Japão tem tantos suicídios. Ou como o americano, que não tira férias, né? No brasileiro, ele tem 30 dias de férias remunerada, né? Ele pode se ausentar, ainda ganha por essa ausência o dinheiro normal, e ainda ganha geralmente 1/3 de férias, né? A mais. Lá nos Estados Unidos, se você vai tirar férias, você tem que barganhar o tempo que você vai ficar fora. Esse tempo não será indenizado, ou seja, vou tirar 5 dias. Você vai deixar de ganhar esses 5 dias. E se você ficar muito tempo fora, vamos dizer no popular, pega mal, né? Então, nesse sentido, o descanso é um luxo, mas você tentar produzir sobrecarregado, vai te fazer uma produtividade menor. E como a gente viu, vai até mesmo impulsionar a questão da procrastinação. Lembra? A gente falou procrastinação no encontro passado. Home office é bom? Bom, home office principalmente depois da pandemia, é uma novidade que foi muito bem aceita. As empresas, às vezes, elas já se reestruturaram, dispensando a parte física de determinados setores, principalmente o setor que trabalha no trabalho eminentemente de escritório, né, que é na produção intelectual, na produção de documentos, né? Não é uma atividade fabril, uma atividade técnica, que você tenha material, ferramentas, né? Então, o home office, ele é bom, depende, né? Se você não perde mais 2 horas para se deslocar do trabalho, da sua casa para o trabalho, como muita gente, principalmente nas grandes cidades, isso tem um aspecto muito positivo. Mas se você fica sozinho na sua casa o dia inteirinho, não se relaciona com ninguém, principalmente do trabalho, também já tem os seus efeitos deletérios, né? Toda a interação com as pessoas, até mesmo os colegas de trabalho, no sistema remoto, ela vai permitir que você tenha uma pouca exposição da linguagem não verbal, né? Então, por isso que às vezes a comunicação ela não é tão efetiva
nesses sistemas de home office, né, das reuniões pelo Meet, pelo Teams e pelos outros, né? E você confundir o ambiente de lazer com o ambiente de trabalho, né? Você acorda, você trabalha no seu quarto, vamos dizer que seja isso, não é o ideal. Então, mas é no seu quarto que você descansa, então você está durante o trabalho, você olha, pô, será que eu vou dar uma dormidinha, né? Então é nesse sentido que tem que ser ponderado. Estar ocupado é sinônimo de produtividade? É para você só estar trabalhando lá no seu ambiente de trabalho, quer seja home office ou no ambiente presencial, mas como que está sendo a sua produtividade? Você está produzindo mais no menor tempo, que é a melhor gestão da produtividade, né? Então são essas reflexões. Os benefícios do sono está aqui colocado para você. O sono ele melhora foco e concentração. Por quê? Porque o sono ele é como você recupera fisiologicamente, né? A questão celular, né? Você dá uma parada, né, no desgaste das suas células. No sentido da espiritualidade, o sono é como se você renascesse um pouquinho a cada dia. E no sentido físico, cognitivo, né, você está consciente, né, os seus 5 sentidos atuando o tempo todo. E quando você dorme, você desliga boa parte desses sentidos. Fecha os olhos, o visual você fechou. O auditivo você pode ouvir, mas se você entrar num sono profundo, a tendência é que você nem dê atenção para aquilo que você capta de ruídos, né? O tátil, né? Você tá, o sentido do tato, você está deitado na cama, ar-condicionado ligado, né? Mas o olfato e paladar, às vezes sim, você pode sentir um odor durante o sono. Paladar, você pode ter refluxo nas papilas gustativas, mas você tem opção, ainda mais se você entra num sono profundo, a gente explica isso no episódio do podcast. O sono tem os seus níveis de profundidade, se não me engano são 3 níveis, ou 2 que a gente chama NREM, e o REM, que é o sono mais profundo, que é aquele que, traduzindo do inglês, Rapid Eyes Movement, onde os olhos fechados, eles ficam se movimentando, mas que você entra realmente no inconsciente, né? Você fecha os outros sentidos e nisso você tem um ganho, né? Descansa, deixa de ter aquele fluxo de consciência, né? Bom, isso vai aprimorar a memória. Depois que você tem esse descanso cognitivo, a tendência é que você faça toda a apreensão de novos estímulos externos e guarde na memória, e isso melhora o seu aprendizado. Otimiza a tomada de decisão, porque se melhora a memória, você vai rememorar, puxar as coisas que estão na memória. Se você está descansado, se você economizou naquele momento que você dormiu a energia psíquica, né, que é o gasto do cérebro funcionando, né, quando você está estressado, estressada, ansiosa, você tem um gasto psíquico, de energia psíquica muito grande. Se você dorme tranquilamente, você consegue recuperar esse gasto de energia. E nisso aumenta a criatividade, a capacidade de solucionar problemas, né? Se você ler aquele livro do Domenico Di Masi, O Ócio Criativo, você vai ver que a criatividade ela necessita de um certo tempo de parada, que é um certo tempo de ócio, né? Se você vê na Grécia Antiga, o negócio, a negação do ócio, negue ócio, que antigamente as pessoas das castas mais altas, elas não trabalhavam, o trabalho era um demérito. Então quem trabalhava tinha um negócio, a negação do ócio, né? Então, e dormir reduz o estresse, aumenta o bem-estar, uma noite de sono bem dormida, ela tem um aspecto extremamente positivo. E hoje em dia a gente tem diversos aparelhos, diversas tecnologias que vão prejudicar o seu sono. Tem prejudicado.
Bom, você dorme com o seu smartphone do lado, usa ele como despertador. Para pensar. Você deixa, você vai dormir, o smartphone está ali do lado, aí você nem coloca no modo de sono, um modo de foco, e você fica suscetível às notificações que as pessoas no meio da madrugada mandam para você, quer seja aí no WhatsApp, quer seja em outras redes sociais. Essas notificações vão prejudicar o ciclo do seu sono. E não dá para a gente dizer de qual forma, porque isso é um estudo científico, mas o smartphone, o celular, ele é um aparelho que emite ondas eletromagnéticas, né? Até que ponto isso prejudica fisicamente, né? Então, assim, ainda tem a questão, se você, na hora que você deita com o celular e fica acessando o celular, tablet, que seja, notebook, esses dispositivos, eles têm o que a gente chama de luz azul, que confunde, tem um efeito ruim para a sua visão propriamente dita, e ele confunde o cérebro no sentido de que ele pensa que ainda é dia. E aí ele chama a sua atenção para aquilo e depois você não consegue, você fica com o seu foco naquela luz e você demora um tempo, às vezes grande, para se desligar assim cognitivamente, em termos de consciência e atenção, daquela luz. Ou seja, deixa você ligado. Então mexer em aparelhos digitais, né, que tem tela, estimula a sua mente em vez de acalmá-la para dormir. E não vamos nem falar dos conteúdos, né? Então, de repente, você ia dormir tranquila, recebe uma notícia que amanhã você tem uma reunião numa cidade que é 5 horas, você já começa numa expectativa ruim, ou que o seu chefe te cobrou e quer que você apresente amanhã alguma tarefa que você ainda não conseguiu concluir, estava com dificuldade, então você vai ficar massificando aquele aspecto que não estava no seu radar, na sua atenção, e a partir de agora está, e você vai deitar e não consegue, de uma maneira tranquila, se livrar daquilo, fica. Isso daí vai te estimular, às vezes, um sentimento ruim, às vezes isso é um gatilho para um círculo vicioso, né? Você não consegue. E toda vez que você vai deitar e dormir, você se lembra daquilo, né? Então, você ter um sono adequado é muito importante. Diminuir o seu tempo de sono acaba que você se acostuma a dormir cada vez menos, e cada vez menos que você dorme, você tem um sono de menos qualidade, porque você precisa de um tempo para sair dos estágios mais superficiais até que você chegue no estágio profundo de sono. É no estágio profundo, no sono REM, que a gente tem o descanso cognitivo, tá? Então dormir é fundamental. Protegendo o seu espaço, né? Então tá aqui voltando ao sono. Sem sono adequado, sem descanso e tempo de lazer, você não tem o que a gente chama da recuperação da capacidade de realizar um trabalho. E essa qualidade no trabalho, você pode até executar, mas um trabalho não tão atento, um trabalho que você esteja cansado, então a qualidade vai diminuir. O essencialismo, ele diz que você tem que dizer não para determinadas tarefas e atividades. Então, dizer não a tarefas e compromissos que não se alinham com seus objetivos essenciais é fundamental para proteger o seu tempo e energia para aquilo que realmente importa, tá? Essa é a base do essencialismo, né? Entender aquilo que é essencial, trabalhar no essencial e depois se recuperar para que você continue tendo capacidade de identificar o que é essencial e demandar as suas energias para o que é essencial. Estando descansado para você praticar aquelas tarefas que importam. Então, você alocar o tempo conscientemente na questão do equilíbrio, né? Para as áreas pessoal, familiar, de relacionamento, de crescimento pessoal, e estabelecer uma prioridade, né?
naquilo que é mais importante, não se esquecendo das demais áreas, das demais dimensões, isso vai te poder garantir uma vida verdadeiramente plena e produtiva, tá? Para a gente já ir começando a finalizar com a questão da mindfulness, né? Da atenção plena. Primeiro vamos entender o que é o mindfulness, né? Mind é mente, full é cheio e fullness é o esvaziamento, né? Esvaziamento da mente ou atenção plena. Então está colocado aqui para você, é a prática de estar totalmente presente naquele momento. Então a gente comentou sobre a questão do tempo, o que era o tempo, né? O tempo é o agora que passa. Passou, virou passado, fica registrado na foto, na rede social, na sua memória. Mas você não consegue mudar aquilo que passou. Você consegue até fazer uma nova tarefa compensatória, mas mudar, você não muda. Então, você perdeu o controle daquilo que passou. E o que vem, o porvir, o futuro, é uma questão de expectativa. Você espera que você vai cumprir uma determinada atividade, você espera que você vai estar em um determinado local, mas são forças externas, às vezes são oportunidades positivas, às vezes são vulnerabilidades que você não contava, né? São as contingências, mas você não controla o futuro. Então você tem um momento, o agora que passa. Então é você estar totalmente atento, presente, observando, utilizando os seus 5 sentidos, conduzindo o seu pensamento, né, o seu fluxo de consciência, sentimentos e sensações para aceitar aquele momento, sem pensar no futuro, com expectativas que podem gerar frustrações e diversos sentimentos de medo, né, de pânico, síndrome do pânico, e sem ficar remoendo o passado. Tá? Quais são os benefícios? Bom, se você entra num estado de atenção plena, reduz estresse, melhora o foco, vai te ajudar a lidar com os sentimentos, com as emoções, vai contribuir, isso tudo vira um círculo virtuoso, um ciclo, né, que vai se repetindo, virtuoso, né? E vai aumentar a sua o que é autoconsciência? Você está atento realmente àquilo que está acontecendo no agora. Não é assim, ó, agora está passando, eu estou pensando, né, no popular, na morte da bezerra, né? Ou no outdoor que eu estou vendo lá fora da minha sala de trabalho e está mostrando um pacote de viagens lá para o Caribe. E eu, em vez de utilizar o meu agora para focar em solucionar aquilo, para ter como objetivo depois uma viagem lá para o Caribe, não, eu estou pensando no Caribe e o meu agora, a minha tarefa da agora está sendo prejudicada. E as técnicas, né, de mindfulness, né? A técnica da meditação. E meditar não é fazer exame de consciência, ficar refletindo. Medita lá o que você fez hoje. Não é nesse sentido. Med, meio, tare, voltar. Meditar é voltar para dentro, para o meio. Então é você olhar para você mesmo, buscando aquilo que a gente falou na questão da escuta ativa. E a respiração, que a gente geralmente não percebe, né? A maioria das pessoas não fica observando o seu ciclo da respiração, ouvindo, né, o barulho, né, do respirar, encher os pulmões, o ar entrando pela boca, saindo pela boca e pelas narinas, né? Então é você ouvir a respiração. Por quê? Porque a respiração é a nossa vida, é o compasso. Sem ar a gente morre, né? A gente vem à vida pelo primeiro suspiro, que é quando o bebê dá um tapinha nele, ele começa a respirar. E quando a gente para de respirar, o último suspiro sai da vida. Então a respiração é fundamental na nossa vida, por mais que a gente não perceba. Então focar na respiração vai te... o primeiro exercício para que você foque no que está acontecendo no momento.
E você aguçar os demais sentidos. Então você para no lugar, pô, vou ficar ouvindo o que está acontecendo sem fone de ouvido intra-auricular. Eu vou olhar para a paisagem, para o ambiente, vou olhar cada aspecto, se é o escritório, a tela do computador, o objeto, o quadrinho, é, o pessoal que está trabalhando eu trabalho, se é meu ambiente de trabalho não é escritório, quais são as minhas ferramentas, se eu estou visitando um cliente, o percurso, mas olhando para aquilo, sem ficar pensando muito em outra coisa. E a gente tem hoje em dia vários aplicativos, particularmente eu já usei aquele Calm, CALM, que é muito bom, que ele vai te proporcionar um exercício de ouvir a respiração e depois aguçar os outros sentidos, né? Veja agora o tato, então veja a pálpebra, os seus dedos, depois os seus braços, você vai aguçando os sentidos. Ouça os diversos sons, diferencie um som do outro, né? Ou veja as diversas cores, tente cheirar o que está no ambiente, né? Você aguçar os 5 sentidos é uma das técnicas para que você pratique a atenção plena, que é o mindfulness, né? E preste atenção na hora que você estiver caminhando, não fique almoçando ouvindo vídeo, não fique caminhando com fone de ouvido. Se você quer ouvir um vídeo, selecione um tempo para ouvir aquele vídeo. Não é porque você está parado na fila esperando o ônibus ou na fila do pão que você vai lá, opa, vou aproveitar esse tempo aqui para ficar ouvindo este vídeo, né? Porque eu vou estar ganhando tempo na reunião ou na aula. Você acaba se acostumando a fazer 2 tarefas, 3 tarefas ao mesmo tempo. E se você faz esse multitarefa, depois você tem muita dificuldade em ter atenção plena em apenas uma tarefa ou daquilo que está acontecendo naquele momento. Então, o mindfulness é um hábito que você tem as suas deixas, os seus gatilhos, que você tem as rotinas, que é aguçar os 5 sentidos, e que você tem várias recompensas. E se você não ficar no multitarefa, ouça o vídeo quando está almoçando, em vez de você ganhar, você tem dificuldade em ter atenção plena. E a atenção plena, ela vai reduzir o seu gasto psíquico, vai te dar uma melhora física, ou seja, na hora que você estiver caminhando, caminhe ou olhe o ambiente. Na hora que você estiver tomando banho, tome banho. Procure conduzir dentro do possível o pensamento fragmentário. Fique lá, veja a hora que você está se ensaboando, a água caindo. Preste atenção nesses aspectos. Note estes detalhes. Os detalhes daquilo que está acontecendo naquele momento. Este é o mindfulness, né? E faça as pausas curtas, né? Respire profundamente por 1 minuto, porque você oxigena o cérebro, você dá uma situação melhor para os 5 sentidos. Ok? Depois você veja este vídeo, também vai te explicar o que é o mindfulness, eu vou colocar na descrição do vídeo. E o que nós vimos nessa nossa disciplina, nos 4 encontros, né? O que nós deixamos para você. Lá no primeiro encontro, aqui os pilares, né, da produtividade, priorização, foco, organização, planejamento. Nós vimos a tríade do tempo, aquilo que é urgente, aquilo que é importante e aquilo que é circunstancial, que você deve ter a mínima atenção. A matriz do tempo, também chamada matriz de Covey ou de Eisenhower, ela parte dessa tríade do tempo, mas ela coloca além do importante, urgente, circunstancial, ela coloca um campo que é delegável, né? O essencialismo é observar aquilo que é essencial e fazendo você consegue organizar melhor as demais atividades. Na gestão e utilização do tempo, nós temos a técnica GTD, Get Things Done, né? Fazendo as coisas acontecerem, né? As 5 etapas. Coleta tudo que tem, começa a esclarecer o que você coletou, organiza aquilo que você coletou e revê esses 3 passos anteriores até o 4º passo e põe aquilo para funcionar.
aí você tem uma mente externa, uma memória externa, melhor dizendo, que vai te garantir espaço para você pensar melhor. Nós falamos sobre, no segundo encontro, das diversas ferramentas nativas dos smartphones, que o smartphone em si, ele é um elemento prejudicial para a sua atenção. Então, se você não trazer ele para algumas regras, você vai ser menos produtivo. Mas você consegue ser produtivo utilizando essas ferramentas do smartphone que ninguém deixa de ter, né? As 4 regras do trabalho focado: vou fazer um trabalho totalmente dedicado, internado, monástico. Vou fazer um trabalho bimodal, uma hora eu dou atenção plena, outra hora nem tanto. Um trabalho ritmo, eu agora por momentos. Momentos de muita atenção, depois momentos de nem tanta. Um trabalho jornalístico, um trabalho onde aquele tempo que está sobrando, você foca e trabalha, né? Regra de Pareto: 80% das consequências têm apenas 20% das causas. Reconheça esses 20%, haja, né, nesses 20% para que você tenha os melhores resultados. Técnica de Pomodoro: ciclos focados, pequenos descansos, volta ao ciclo. 25 minutos trabalhando, 35 minutos trabalhando, 5 minutos, 10 minutos de descanso e volta, né? Essa para o estudo é muito boa. Falamos sobre hábitos e rotinas, hábitos, aquilo que você faz repetidamente. E neste caso ele tem sempre um loop, né? Uma deixa, um gatilho, um start. A rotina propriamente dito que está relacionada com essa deixa, com esse gatilho. E isso vai lhe garantir uma recompensa. E você agir para corrigir, tem que agir na deixa e ver a recompensa e sobrescrever uma nova rotina. Os hábitos angulares, aqueles hábitos que por si só eles vão refletindo em demais, como por exemplo você ler um bom livro, né? As diversas áreas que isso reflete, né? Ler um bom livro vai te melhorar a concentração, vai te melhorar depois o estudo, exercícios físicos e assim vai. Bom, a procrastinação, que é aquele efeito indesejável de adiar tarefas que devem ser entregas em um determinado prazo e tem consequências negativas. Tem várias técnicas, algumas delas para você evitar a procrastinação, né? Por que você procrastina? Porque você está desgastado, porque você não conhece a coisa, porque o seu loop do hábito está mal colocado, né? Então, você tem algumas técnicas, né? Técnica de comer o sapo, vem lá do Mark Twain. A coisa mais difícil você faz logo. Come logo o sapo. Regra dos 5 segundos. Quando você receber alguma nova atividade e começar... Isso eu vou deixar para depois. Antes disso, você começa a pensar 5, 4, 3, 2, 1. Você não dá tempo do cérebro fazer um julgamento indevido. Da sua consciência fazer um julgamento indevido. E aí você começa a esclarecer qual a tarefa para que você não empurre com a barriga. Dividir em blocos menores, se a coisa é muito extensa, à medida que você vai executando, você vai ficando mais satisfeito. Nós falamos neste encontro a questão da relação de um ambiente organizado, que ele é catalisador para as boas práticas, e no ambiente desorganizado, que ele é sabotador para as práticas deletérias. Você tem as metodologias ágeis, né? Times pequenos, tarefas que os times vão conseguir realizar em prazos mais curtos, entregas rápidas, entregas voltadas para os requisitos de um dono do produto, de acordo com esses requisitos, reuniões rápidas diárias, o ciclo da iteração, onde você revê o que foi feito e se a forma que foi feita, né, a relação entre os times, né, os desenvolvedores, o chefe, tá tudo ok. Essas são as metodologias ágeis, né? E o sono como fundamental, não só para a questão da gestão do tempo, das suas tarefas, mas para a sua sanidade. Temos um episódio de podcast que fala isso. Você equilibrar tempo para o lazer, para a convivência com os demais,
para o seu engrandecimento, né? No sentido não material, mas no sentido cognitivo e espiritual. É importante colocar cada dimensão na sua prioridade, né? Não sermos só trabalho, só lazer. E a atenção plena, que é uma técnica, meditativa, né? Meditar no sentido de se voltar para o seu interior. A respiração te ajuda muito a aguçar os 5 sentidos para o que está acontecendo no ambiente naquele momento e dar toda a atenção. É um segundo estágio. Então, são essas aí as ferramentas que nós colocamos. Há essa indicação aqui que depois também de leituras complementares para que você possa esclarecer mais estes aspectos. E daqui foram tirados os conteúdos que nós apresentamos nesta 1h10, um pouquinho mais. Muito bem, o trabalho em grupo fica também disponível se você quiser praticar, é simples, até mesmo se você não assistisse essa aula você conseguiria, mas lembrando que a tarefa é simples, mas ela procura contextualizar aquilo que a gente falou, ok? Eu gostaria de agradecer a sua atenção, se Deus quiser a gente se vê em outros encontros. Desejo a você toda a sorte e sucesso, paz e bem a você.